Graça e paz a todos os irmãos, a quem esteja vendo esse vídeo nesse momento, no local que estiver, seja nas suas casas, seus trabalhos, na rua, que o Senhor possa estar te abençoando com grandes sortes de bênção, que as bênçãos do nosso Senhor recaiam sobre nossas vidas, né? Vem através desse vídeo trazer uma palavra no qual o Senhor pôs em meu coração, para trazer para os irmãos. Essa palavra ela vai relatar um pouquinho da história de José, história muito conhecida no nosso meio, no meio cristão, para que possamos meditar na palavra dele, possamos aprender mais do Senhor e nos alimentar. A palavra de Deus ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 41, vai ser do versículo 37 em diante. Talvez a minha tradução esteja um pouquinho diferente da sua, mas o mais importante é o conteúdo, né, da palavra que o Pai pôs em meu coração. A palavra do Senhor ela vai dizer assim: o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. O rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem que está ao Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa passagem ela vai relatar o momento no qual José ele é designado ao cargo de governador na terra do Egito. Conhecemos bem a história, de José. Sabemos que ele chega ao Egito com o status de escravo e Deus o honra a tal ponto dele se tornar governador do Egito. Só que antes da gente falar de José, vamos voltar um pouquinho na história para conhecer mais a história de José, dos antepassados de José, quem foi seu pai, seu avô, Aleluia. José ele foi filho de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó ele era filho de Isaac e filho de Rebeca. Então Jacó ele também ele tinha como seu irmão Esaú. A palavra de Deus ela vai relatar no livro de Gênesis, no capítulo 25, no verso 23, sobre o ventre de Rebeca havia uma promessa que os filhos que estavam naquele ventre seriam duas nações inimigas e uma nação seria colocada, sobre a outra, seria mais forte do que a outra e seria a nação mais nova. Ao ler a palavra de Deus a gente sabe que quem nasceu primeiro, o mais velho foi Esaú e o mais novo foi Jacó. Então Jacó seria a nação mais forte do que a nação de Esaú. A palavra de Deus ela relata que antes de Isaac morrer, a palavra de Deus ela relata que Isaac já estava bem velho, já estava cego, e já se encontrava vulnerável naquela altura, por ser uma pessoa já de idade. E a mando de Rebeca ela influencia para que Jacó mentisse para seu pai. Naqueles tempos tinham como hábito, antes do pai morrer, abençoasse a vida do filho mais velho, para que, como se fosse o legado, fosse continuado, para que as bênçãos do Senhor sobrecaíssem sobre a vida daquele filho. Naquela altura era o filho mais velho, não que o filho mais novo deixaria de ser abençoado, não, porém o pai sobreporia as mãos, iria sobrepor suas mãos sobre a cabeça do filho mais velho. E a mando de Rebeca ela influencia para que Jacó se passasse por Esaú, enganasse a Isaac. E a palavra de Deus ela vai relatar que assim foi feito por Jacó. A palavra de Deus ela relata que Jacó ele se preocupa: e se meu pai descobrir, ele vai me amaldiçoar e serei amaldiçoado pelo resto da minha vida.
E Rebeca, ela assume uma responsabilidade. Ela fala que a maldição recaia sobre mim. Então Jacó assim fez. Jacó se vestiu, né? Pôs uma roupa, né? Com bastante pelos, que a palavra de Deus vai relatar que Esaú tinha bastante pelos, né? Pôs uma roupa com bastante pelos, né? E se passa perante seu pai Isaac como Esaú. A palavra de Deus, ela vai relatar que Jacó então abençoa, que Isaac então abençoa Jacó, e mais à frente Esaú descobre que Jacó o enganou a seu pai, né? Se passou por ele, recebendo então a bênção. Esaú, a palavra de Deus, ela vai relatar que ele chega a Isaac e suplica, dizendo: pai, conjecturando, né, em outras palavras, nas palavras atuais, como se estivesse dizendo: pai, ele te enganou, não fui eu que fui abençoado. Porém, não tinha mais o que fazer naquela altura. Então Esaú se revolta contra Jacó, queria então matá-lo, assim vai dizer a palavra do Senhor, que queria matá-lo. Então Isaac e Rebeca ordena que Jacó se dirigisse à direção de Harã, na Mesopotâmia. Atualmente, né, a Mesopotâmia, essa localidade ali é conhecida como Turquia. Eles dizem para Jacó se dirigir para lá, pois lá ficaria na casa do seu tio Labão, e lá trabalharia, né, e teria sua sustentabilidade. A palavra de Deus, ela vai dizer que Jacó então vai para Harã, para a Mesopotâmia, e ao chegar lá com seu tio Labão, ele se apaixona por uma das filhas do seu tio. Essa filha se chama Raquel. Então ele fez um acordo com seu tio para que ele trabalhasse durante 7 anos e se casasse com a sua filha. Então Jacó trabalhou por 7 anos para poder se casar com Raquel. Porém, a palavra de Deus, ela vai relatar que seu tio Labão o enganou. Então ele dá Lia. Algumas traduções vão estar como Leia, né? Mas eu vou trazer nesse vídeo como Lia, para que possamos entender melhor esse contexto. A palavra de Deus vai relatar que o seu tio Labão o engana, então entrega a sua filha Lia para que Jacó se casasse. Jacó, então, não satisfeito, né? Pois ele era apaixonado, ele gostava, a palavra de Deus vai dizer que ele amava Raquel. Ele trabalha por mais 7 anos para poder se casar com Raquel. Então a palavra de Deus contando, né? Jacó, ele trabalhou pelo total de 14 anos para seu tio, para poder se casar com as suas filhas, tanto Lia quanto Raquel. A palavra de Deus, ela relata que Jacó, ele teve um filho com Raquel, que se chamava José, né? Então a palavra de Deus relata que José, ele nasce, a história nós conhecemos, e José, ele era o filho que Jacó mais amava. Essa parte a gente pode encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 37, no verso 3. José, ele era o filho que Jacó mais amava, pelo fato de ser um filho que Jacó teve em sua velhice. Conhecemos essa passagem, e causava ódio nos irmãos. Pelo fato de José ser amado por Jacó, ocasionava um ódio nos irmãos, ocasionava a inveja entre seus irmãos. A palavra de Deus, ela vai relatar que José, ele teve um sonho. Esse sonho era que eles estavam num campo, e os feixes de trigo dos seus irmãos curvavam-se perante ao feixe de trigo de José. Ao contar esse sonho aos seus irmãos, José ocasionou mais ódio, né? Esse sonho ocasionou mais ódio entre os irmãos, mais inveja entre seus irmãos. A palavra de Deus, ela também relata um pouco mais à frente que José, ele teve um outro sonho e também relatou aos seus irmãos, ao seu pai, né? Que esse sonho, ele foi que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante a José, perante a ele, né? Dessa vez a palavra de Deus relata que até o seu pai Jacó o repreendeu, questionando a ele: quer dizer que eu e seus irmãos vamos nos curvar perante a você? E isso ocasionou mais uma vez mais ódio, mais ira, mais inveja entre os irmãos de José para com José.
palavra de Deus ela vai dizer que mais à frente que os irmãos de José, saem ao campo para poder apacentar as ovelhas de seu pai Jacó, para poder cuidar das ovelhas. E Jacó ele ordena que José se dirigisse em direção aos seus irmãos para que pudesse lhe trazer notícias, para que pudesse levar alimento aos seus irmãos. Passagem muito conhecida entre nós, que sabemos que ao encontrar com seus irmãos o bateram, o jogaram num poço, no fundo de um poço, né? E o vendeu como escravo para o Egito. E José ele foi vendido como escravo, e Deus honrou a José até ele se tornar governador, pois José, mesmo passando por todas essas adversidades, suportou sendo fiel ao Senhor, não abandonando o Senhor, não se voltando contra o Senhor, né? Deus ele honra a José a tal ponto de torná-lo governador da terra do Egito, né? Mesmo uma terra estrangeira na qual adoram outros deuses. Deus ele abençoou esse homem pelo fato dele ser um homem fiel, um homem de princípios, um homem que não abandonou a Deus mesmo na adversidade. Eu venho trazer aos irmãos alguns ensinamentos, alguns aprendizados que essa passagem ela vai trazer para a gente. Nessa passagem nós aprendemos que não devemos contar os nossos sonhos para qualquer um. Muitas das vezes, até mesmo a palavra de Deus ela vai relatar que José contou para os seus irmãos e criaram ódio, até mesmo seus irmãos, pessoas que estavam próximas a ele. Então muitas das vezes nós não temos que abrir nossas bocas, até mesmo para pessoas que são próximas a gente, contar os nossos sonhos, nossos projetos, que pelo fato da gente contar, a gente pode gerar, isso pode gerar um ódio, né? Uma inveja, e isso ensina pra gente não abrir a boca para qualquer um. Chega e pergunta pro Senhor: Senhor, posso me abrir com essa pessoa? Se você quiser se abrir, se você quiser desabafar, querer falar, querer ter alguma opinião, Senhor, posso ter a opinião dessa pessoa? Posso falar isso, essa experiência, essa situação que eu tive? Caso o Senhor responda que não, fale com o Senhor. Ele vai te ouvir. Então nós não devemos abrir nossa boca para qualquer um. Até mesmo os nossos irmãos podem ter inveja da gente. Até mesmo pessoas próximas podem ter inveja, ódio, raiva da gente. E sem a gente ter feito nada, pelo simples fato de a gente contar um plano, um projeto, um sonho, uma experiência, né, que a gente teve. Essa passagem ela traz outro aprendizado, que vão ter ódio pelo simples fato da gente ser amado, pelo simples fato de a gente ser exemplo, né? José ele era um exemplo entre seus irmãos. A palavra de Deus ela vai relatar que Jacó ele amava a José mais do que os seus irmãos pelo fato de ter vindo na sua velhice, mas eu creio que não seria somente pelo fato dele ter vindo na sua velhice. José ele era exemplo entre seus irmãos. José ele era uma pessoa ali que seguia à risca, sabe, os princípios, os mandamentos de Deus, de seu pai. Então ele era exemplo. Então pelo simples fato de você ser exemplo, de ser uma pessoa que é escolhida, vai ter ódio. A gente precisa suportar as adversidades. A palavra do Senhor ela vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele venceu. Então precisamos suportar. Outro aprendizado que essa passagem vai nos trazer é relacionado à fé, à fidelidade, né? A fé, traduzido do hebraico, é emuná. Emuná significa fidelidade. Se você jogar aí no seu Google, emuná vai ter algumas traduções diferentes, mas ligam-se umas às outras. As traduções para emuná é fidelidade, obediência e também relacionado à confiança. Ser uma pessoa confiável e confiar em Deus, né? Então, a fidelidade de José fez dele um escravo a governador. Nessa situação, José permaneceu fiel. Precisamos em nossas vidas permanecer fiéis ao nosso Deus, permanecer obedientes e sermos confiáveis e confiar no nosso Deus, para que a honra do Senhor possa recair sobre nossas vidas, porque
José ele foi fiel, e a honra do Senhor caiu sobre a vida de José pelo fato dele ter sido fiel, mesmo em terra estrangeira, mesmo onde adoravam outros deuses. O nome do Senhor ele foi glorificado pelo fato de José ter permanecido como fiel. Temos que andar como dignos, pois nós não somos dignos. Temos que ser fiéis ao nosso Deus, para que possamos assim alcançar a honra do nosso Senhor, para que Ele possa nos honrar, para que Ele possa nos abençoar, quem sabe nos levar do local de escravo a governador, né? E outro aprendizado que essa passagem ela vai trazer é relacionado ao orgulho. A palavra de Deus ela vai dizer um pouco mais à frente que na terra que os irmãos de José habitavam e seu pai também habitavam, houve uma grande fome, né? Faltou alimentos, e onde havia muita fartura era no Egito. Então, regiões à volta do Egito, né, iam até o Egito e pediam, né, alimentos diretamente para José. A palavra de Deus ela vai relatar que os irmãos de José foram ao Egito. Eles não sabiam que... Eles não sabiam que José era governador, né? Acredito que eles acreditavam que José já estava até morto entre eles, né? A palavra de Deus ela vai dizer que os irmãos chegam a José suplicando por alimentos e José os reconhece. José naquela altura ele tinha uma posição de governador, ele poderia ordenar a prisão de seus irmãos, ele poderia ordenar a morte de seus irmãos como forma de vingança. Porém, José, ele era um homem de Deus, ele era um homem fiel a Deus. Então, ele agia como um homem de Deus. E José, ele não deixou o orgulho dominar. Então, a palavra de Deus ela vai dizer que José ele não se vingou dos seus irmãos. Aleluia. Creio eu que, como ser humano, possa ter passado isso na cabeça de José. Porém, a fidelidade dele para com Deus não permitiu que ele agisse de tal forma. Isso é um aprendizado para a gente. A gente não pode deixar o orgulho nos dominar, mesmo em situações tão complicadas como a de José, pois acredito que muitos de nós, na posição que José se encontrava, mandaria matá-los, se vingaria deles. Porém, não é a atitude que devemos ter como os servos do Deus vivo. Outro aprendizado que essa passagem ela vai nos trazer é sobre suportar adversidades, né? Pois José ele suportou. Imagina se José, na dificuldade que ele estava vivendo, quando ele foi vendido, né? Quando ele sofria retaliações de seus irmãos, se ele abandonasse a Deus, se ele se voltasse contra Deus, será que ele chegaria ao cargo de governador? Será que Deus honraria ele de tal forma como ele foi honrado se ele não agisse com fidelidade ao Senhor? Eu tenho certeza que não. Então nós precisamos suportar adversidades, entender o sentido do ter bom ânimo, que a palavra do Senhor vai dizer, como uma passagem já dita nesse vídeo, né? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Precisamos entender esse ter bom ânimo do Senhor. José, ele confiava no Senhor em todo momento. Então ele tinha um bom ânimo que o Senhor agiria. O Senhor, ele agiria no momento certo, no tempo certo. Há tempo para todas as coisas. Então José, ele suportou. E é um aprendizado para a gente. Precisamos suportar as adversidades. Eu sei que é muito fácil a gente estar vivendo a situação de fora, chegar e falar, não, precisa suportar, precisa ser forte. Mas não é a gente que está vivendo a situação. Porém, eu sei o caminho para que possamos suportar. O caminho é o Senhor. O caminho é eu não estou aguentando mais. Senhor, não aguento mais. Não estou suportando, me dê forças. Pois Ele é o nosso sustento. Ele vai nos dar forças
E mais uma vez, seja fiel, haja com fidelidade. Deus se agrada de quem é fiel e a honra dele cai sobre a vida de quem é fiel. Que essa palavra possa ter alcançado seu coração, que essa palavra possa gerar frutos, que você possa levar mais adiante a palavra do Senhor, que o Pai tenha falado com você através desse vídeo e que possamos a cada dia mais sermos abençoados pelo nosso Deus, pois dependemos dele, da sua graça, da sua misericórdia. Se você puder, compartilhe esse vídeo para que a palavra do Senhor alcance mais e mais pessoas e continue buscando, continua sendo fiel, confia no Senhor, pois a honra dele vai chegar até você, a honra dele vai chegar até a mim, vai chegar até a gente e o nome do Todo-Poderoso vai ser glorificado. Que a graça de Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.